nas proximidades da Amazônia peruana, um lugar de rica biodiversidade e vegetação densa. Há uma árvore gigante, com mais de 100 metros de altura, e cujo tronco 10 homens juntos não conseguem abraçá-la. Ao passar por uma pequena fresta, quase imperceptível, chega-se a uma entrada com uma escada tão longa que seu fim não podia ser visto. Após uma longa descida de quase 1 hora, era possível chegar em um lugar metálico, compacto, mecânico. Este lugar era chamado de aldeia. Uma cidade construída muitos metros abaixo do nível do mar, de onde não era possível ver raios solares, nem ter contato com a iluminação natural. Toda a iluminação era artificial. Corredores de metal ligavam os alojamentos onde as pessoas dormiam e as salas onde desempenhavam o seu trabalho. O espaço era apenas o necessário, quase claustrofóbico, e a ventilação era fraca, provocando uma constante sensação de ar rarefeito, mas não aquele de antes das altitudes, um ar morto. A aldeia era liderada por Erebo, um homem sábio, extremamente calculista e cativante. Todos na aldeia gostavam de Erebo. Ele era mais que um líder, era um herói. Erebo foi quem construiu a aldeia há 50 anos. Todos aprendiam essa história na escola. Houve um eclipse. O sol sumiu. A escuridão tomou conta da terra. E o ar ficou irrespirável. Extremamente contaminado, de modo que a vida humana se tornou impossível. Erebo salvou seu povo. Ele era uma liderança política antes do eclipse e conduziu todos até a aldeia. Erebo afirmava que a natureza havia se vingado em razão de toda a intervenção humana. La Pachamama és vingativa, dizia Erebo para seu povo. Com seus conselhos e liderança, Erebo conseguiu a admiração de seu povo, que o seguia. Trabalhava arduamente em troca de sobreviver na aldeia. Entre os admiradores existia um jovem, Apolo. Um porte físico atlético e inteligência rara na aldeia, logo chamou a atenção de Erebo, que acolheu o garoto. Erebo e Apolo passavam muito tempo juntos. Apolo era visto como um sucessor. Erebo não tinha filhos. Ensinou Apolo sobre administração, política, gestão e xadrez. Passavam várias tardes jogando, bolando estratégias, se desafiando mutuamente. Mas Apolo nunca conseguiu vencer Erebo, que sempre pensava 2 movimentos antes. Era o rei da estratégia. Na aldeia, com exceção de Erebo, ninguém lembrava do mundo na superfície. A história antes da aldeia era contada superficialmente nas escolas. Termos ligados ao mundo antigo eram explicados vagamente, como o sol. Uma bola de fogo que brilhava e desapareceu do nada. A maioria dos habitantes nasceu na aldeia ou então eram muito novos quando tiveram que descer para o subterrâneo. Não havia pessoas idosas lá, pois quando completavam 60 anos, o governo encaminhava-os para um lugar chamado Paraíso e nunca mais eram vistos. O pai de Apolo, Inti, faria 60 anos em 1 mês. E Apolo não queria se despedir de seu pai. Então teve a ideia de conversar com Erebo. Como líder, ele poderia abrir uma exceção e deixar que o pai de Apolo permanecesse
mas Erebo disse que nada poderia fazer. La responsabilidade é um valor del líder. Apolo ficou decepcionado. Não havia mais esperanças para seu pai. Já perto da data de aniversário dele, resolveu fazer um último pedido para Erebo. Enquanto jogavam xadrez. Antes de sair do alojamento, Apolo ouviu um pequeno barulho próximo do duto de ventilação, mas estava com muita pressa e não deu importância. Durante o jogo, mais uma vez, Apolo estava perdendo. O sabor da derrota se uniu com a decepção. O jovem foi sendo consumido por causa da negativa do seu ídolo. E era dominado por uma raiva intensa, mas sabia que não poderia perder o controle. Não se sabe o que Erebo poderia fazer. Ao perceber a descontração de Apolo, Erebo achou um momento oportuno para aconselhá-lo. Explicou que a desatenção aos detalhes impede que novas oportunidades sejam observadas e que o caminho poderia ser ainda pior. Cheque. Aquelas palavras mexeram com Apolo, que abandonou o jogo e retornou para o dormitório e foi até aquele duto de ventilação, explorando. Foi aí que observou que o barulho ainda continuava. Quando desparafusou e abriu a tampa, um passarinho saiu voando pelo espaço. Apolo olhava com susto e ao mesmo tempo curiosidade. Só havia visto aquele animal nas páginas dos livros. O passarinho deu mais algumas voltas pelo dormitório, entrou pelo duto e sumiu. As palavras de Erebo sobre atenção e oportunidade mais uma vez retornaram à cabeça do jovem. Rapidamente ele falou com seu pai que a contragosto o seguiu pelo espaço de ventilação. Eles se espremeram por um longo tempo e após uma longa jornada chegaram até uma escada. No dormitório, Erebo, preocupado, havia seguido Apolo. Ao ver o duto de ventilação aberto, foi correndo na direção de uma parede maciça. Apoiou suas digitais e uma abertura foi surgindo. A escada estava à sua frente. Erebo seguiu. Apolo e seu pai caminharam por um longo tempo até chegarem em uma fresta da qual emanava uma iluminação diferente. Eles caminharam e se depararam com uma floresta com muitos bichos. O sol brilhava fortemente. O ar era respirável. Não havia indícios de contaminação, como Erebo tanto falava. Sem saber para onde andar, caminharam sem direção, até que ouviu-se um disparo. Erebo ainda estava com a arma em riste. Apolo respirou aliviado ao ver que não estava ferido, mas seu pai caía no chão. A bala havia perfurado seu coração. Apolo tentou pressioná-lo, de modo que o sangue não escapasse mais, mas a respiração de seu pai diminuía a cada momento, até que os batimentos de seu coração se calaram. Mas antes, Inti pediu para que Apolo seguisse. Era um jogo de xadrez. Ele não poderia regressar. Erebo viu seu pupilo e tinha certeza que ele retornaria. Mostraria as fragilidades das constantes derrotas no xadrez. Apolo, enxugando as lágrimas,
sorriu e gritou: É 2, checkmate.